Bom dia, você que está vendo aqui, ó, vocês que estão vendo esse vídeo, essa gravação. Nós somos a equipe de produção da exposição Experiências Dirigidas, o curadoria de muitas pessoas, e é sobre isso essa reunião. Aqui nós temos uma pessoa de cada núcleo curatorial, que foram 4, para ter uma conversa sobre como é que foi elaborar a curadoria de cada percurso, de cada grupo, cada seleção de artistas, mas também como é que foi, enquanto turma, separar e depois ter que juntar de novo para pensar uma curadoria unida. Então nós temos Gabriela Gomes, no núcleo 4, é isso que você está? Eu acho que é o núcleo 3. Eu sou o núcleo 4. Então, Eu sou um. ó, É, Priscila do núcleo 1, Nicole do núcleo 4, o William do núcleo 2 e a Gabriela do núcleo 3. E eu, vagante pelo mundo. Então, vamos lá. Vai ser um videozinho curto, vocês podem ver aí pela barra de duração, mas é só para apresentar realmente como é que foram os pensamentos. Então, gente, como é que foi para vocês, assim, separar artistas, que também ainda são estudantes, então tem as questões de maturidade, e lidar com o processo de cada um deles? Posso começar ou vai pela ordem dos núcleos? Não, vai quem quiser falar primeiro. Não, então, lidar com esses artistas, pelo menos no meu núcleo, duas das artistas já tinham uma leve experiência com exposição, já não era a primeira vez delas, né? Então, foi um pouco mais fácil pensar, assim, elas tinham bastante consciência da poética delas, né? Tinham bastante consciência da pesquisa delas. Então foi um pouco mais fácil, eu acho, da gente conseguir conversar sobre, ser mais objetivo. E tô tentando lembrar o que eu ia falar, gente. Podem ir falando também, né? Vamos conversar igual no bar. Eu acho que pensando na exposição geral, acho que foi interessante, porque eu gosto de reforçar sempre, por mais que existam os 4 núcleos, a gente, no nosso núcleo do 1, a gente sempre está tentando lembrar constantemente que somos um grupozão de curadoria e um coletivo, né? Então, a gente não pensou em nada sozinho, pensamos todos unidos. A seleção foi todo mundo junto, não foi o núcleo que foi lá e escolheu, né? Foi uma coisa em conjunto de todos e todas. E, e aí, pensando no núcleo em si, eu acho que foi muito tranquilo, os artistas se mostraram super abertos. No caso do meu núcleo, tem 3 artistas homens, e foi muito ótimo. A gente fez uma abordagem também mais afetiva. A gente fez umas entrevistas com cada um, foi conversando, entendendo, dando espaço para aquelas pessoas exporem o pensamento delas e como elas estavam lidando com toda a experiência dirigida ali do Helder, né? E tudo. Então, acho que foi muito tranquilo. Sim, é importante você ter falado isso, de ter decidido as coisas em grupo, né? A gente também, apesar de o meu grupo também tem 3 pessoas, 3 artistas, cada um conversou com um, mas no final a gente também sentou juntas e conversou juntas sobre o que cada uma, as informações que cada uma coletou desses artistas, né? Então achei importante também, igual a Pri falou, de lembrar que a gente também resolveu as coisas tudo em grupo, assim. Foi realmente pensado num coletivo. Eu é acho uma... que. Desculpa, Não, pode falar, pode falar. eu ia completar só uma coisa da que a Nicole falou, que é legal a gente deixar bem claro aqui na nossa fala, que os artistas se ofereceram, né? Não fomos nós que fomos atrás. A gente fez um levantamento junto com as turmas de desenho A e B, e Pintura 1, né? esses artistas se ofereceram. Oi? Acho que é a turma de pintura 1, né, do Helder. Isso, a pintura 1, mas tiveram 2 grupos principais, porque eram 2 horários distintos, né? Uhum. E aí
a gente conseguiu ali com o voluntariado e a vontade do próprio artista de participar desse projeto. Eles queriam, né? É bem diferente de uma exposição que você faz a curadoria e você seleciona. A gente trabalhou com o que veio, né? Total, assim, eu acho que não só a vontade deles de expor, mas a vontade de ter uma curadoria, né? Porque às vezes tem uma turma de pintura e tal, eles mesmos fazem lá, expõem, mas é diferente quando você tem essas negociações, né? Um olhar de curadoria, que um olhar próprio é bem diferente. Eu acho que é isso que você falou, tem a negociação não só com o nosso próprio núcleo, mas com os outros núcleos. Tipo, você está interessado já nesse artista, você já conhecia e tal, e aí a gente vai pensando as relações a partir disso. Sim, no nosso grupo a gente teve a oportunidade de ter o contato da curadoria com os artistas direto, então foram os 3, frente a frente. E eles estavam muito abertos a discutir o trabalho deles, e é muito fofo você ver isso, porque eles estão em processo, eles estão aprendendo. E aí a gente pediu obras para eles, e eles, sabe, foi uma negociação muito bem estabelecida, não teve grandes problemas. Um Eu grande acho que isso espaço de foi... troca, né? E eu acho Sim. que o que é legal também é de que a gente não fez aquele processo curatorial tradicional de barreira, né? Você falar, essa obra não vai. Pelo menos no nosso núcleo, a gente ali tentou ao máximo apenas reforçar positivamente algumas obras, tipo, essa daqui, para nossa opinião, respeitando muito o artista, né, naquele momento, ela tem muito potencial e tal. Falamos de umas mais específicas, até para reforçar a nossa expectativa, mas a gente não barrou nada, até porque a gente tem que lembrar que eles estavam ali experimentando. Não é uma poética construída, não é uma turma de ateliê, né? Total. Eu queria saber mais uma coisinha que o William falou, que sobre os processos, não é? Então, a ideia básica da exposição era essa, trabalhar com estudantes de pintura, só que sem obras finais, a priori, né? A gente ter obras finais no final da exposição, já para entregar ela, né? Então, para vocês tentaram direcionar algum artista ou outro para, olha, isso aqui tá mais interessante para a gente, você pode fazer mais, ou vocês deixaram só observar, vocês também tentaram influenciar no processo de cada artista? Eu posso começar? Pode. Então, no meu grupo, as obras que chegaram para a gente eram obras finalizadas, apesar de terem sido feitas durante o semestre, eram obras que já tiveram certo acabamento, talvez. No meu grupo, a artista que eu curei foi a Júlia, né? Ela fez uma série de 8 e a série já estava finalizada. As outras pinturas que ela me mandou também foram pinturas finalizadas. E a minha preocupação, quando chegaram essas pinturas, era saber o que ela queria, que imagem ela queria passar, né? Como ela queria se mostrar como artista com essas obras. E a gente foi conversando e, apesar de eu gostar muito de todas as obras que ela me apresentou e de toda a história por trás das obras, nós juntas, como é que eu posso falar? Juntas a gente construiu a imagem que ela gostaria que passasse para os telespectadores, assim, né? Então foi uma Bom, construção mais realmente uhum. focada para o que como ela gostaria de se mostrar para o mundo mesmo. Eu acho que no nosso grupo aconteceu algo semelhante, porque a gente teve muitas obras que vieram depois, muitas que ainda não tinham sido acabadas, e acabou que com esses artistas, a gente, como era uma questão de experimentação, a gente ficou bem visível que algumas obras faltavam acabamento, faltavam algumas questões, e outras não. Então a gente tentou apresentar para eles as obras deles que mais dialogavam com o que a gente queria e a gente construiu junto, artista e curador, sabe? Foi tipo isso que aconteceu. Então a gente ainda tem obra que a gente vai ver finalizada, que a gente vai saber se cabe ou não. Tem outras obras que já estão já nessa linha.
Mas eu acho que todo esse processo foi se refazendo. Pri, Assim, você tá sem áudio, Pri. ela tá falando. É que... Não, você quer falar, Gabi? Acho que você quer falar. Pode Eu acho falar que eu que não vi. pra gente foi mais a questão que eu estava falando, desse respeito e também da questão de elencar ali pontos que a gente viu de positivo. Mas, assim como a Nicole, claramente ali quando a gente foi tendo acesso ao material, muita coisa estava finalizada. E aí a gente só falou, olha, isso daqui para nós está um processo de um trabalho finalizado e tudo, reforçamos essa ideia, mas a gente não quis limitar também o artista no sentido de às vezes ele quer ali colocar outra coisa e a gente, enfim, conseguir conversar, fazer essa troca, não limitar totalmente uma experimentação, né? Mesmo que alguns artistas como Elias, que eu estava curando mais perto, assim, já tivesse assim uma produção muito fechada, assim como a da Júlia, né? Que é a da Nicole. Então, acho que depende de cada artista, mas o núcleo em si a gente conseguiu fazer isso. E uma coisa que eu acho que é legal também é que a gente fez aquela divisão dentro do nosso site Galeria, que a gente tem a possibilidade de colocar as obras que foram selecionadas mais, né, finalizadas, digamos, e tem todo o processo deles ali embaixo também, né, na estrutura do site. E aí eu acho isso bem legal, porque aí você não exclui, mas você mostra vários processos interessantes também. Total, né? Eu acho que essa era a nossa proposta enquanto grupo, né? Todos nós, enquanto turma, quando a gente até escolheu a questão da exposição, né? Que seriam experiências e justamente para abrir o conceito, né? E não para fechar e a gente poder acolher a poética de todos esses artistas, mas buscando a nossa narrativa enquanto curadoria também, né? Então, assim, no caso do nosso grupo, a gente também lidou mais com a questão das obras finalizadas e a gente não interviu, assim, no processo deles. A gente buscou uma relação mesmo. A Gabriela falou algo legal, que foi sobre não interferir, mas pensar a partir das obras, dos processos da curadoria. Como é que foi para vocês trabalhar com isso, de definir uma linha curatorial? Porque são 4 grupos que em si, né, são 3 curadores por grupo. Então a conversa é muito mais intensa e a chance de ter vários conflitos para escolher um só pensamento é maior, né? Como é que foi para você, cada grupo de vocês, então, escolher um pensamento a partir de 3 artistas que são estudantes e estão em processo, e cada um que pode estar, às vezes, muito longe um do outro? No meu grupo, por exemplo, realmente a gente teve que cavar um pouquinho para buscar uma conexão ali. Eram obras bem distintas, acho que não só visualmente, mas conceitualmente também. Mas no final a gente meio que percebeu que todas elas, de certa forma, trabalham o corpo, né? Acho que essa foi a conexão que a gente conseguiu buscar entre todos os artistas, como gira em torno do corpo, seja, por exemplo, a Júlia, ela já trabalha uma questão mais de religiosidade, questão de dor, de tabus. Outro trabalha a questão de saúde mental, que também é relacionada com o corpo. A outra artista, Juana, ela, que é uma artista negra, que ela também trabalha essas questões, ela trabalha com personagens, com afrofuturismo. Então, a gente realmente fez essa conexão mais com o corpo. Mas, como eu falei, a gente teve que dar uma cavadinha aí para conseguir perceber esses elementos, né, em cada um dos artistas, das propostas. Eu acho que no nosso grupo também teve essa questão de serem obras meio distintas, mas que se a gente cavasse um pouco, a gente encontraria um fio em comum. E a gente teve o trabalho da Joyce, que foi um trabalho totalmente conceitual,
E a forma que ela experimentava o ambiente, a gente selecionou algumas obras dela, e o João, que já trabalhava com homoerótico, e a Luana, que trabalhava essa relação que ela tinha com as tragédias, e ela representava as tragédias de uma maneira muito cômica. E a gente encontrou um fio em comum desses artistas, que foi a questão do ambiente, a visão que eles tinham do ambiente, sabe? A forma que eles se relacionavam com o ambiente. Dentro de tudo isso, a gente conseguiu construir essa narrativa e desenvolver a curadoria através disso. Fora que tinha uma relação com a intimidade também, sabe? As obras deles falam muito sobre intimidade. A intimidade do corpo, a intimidade enfim, com a visão que você tem do mundo. E foram essas narrativas que a gente conseguiu construir, sabe? Acho que tem também a questão, acho que meu grupo ele era muito, as artistas e o artista, eles eram muito autoconscientes do seu trabalho, né, da sua poética, da sua mensagem. Não sei como é que foi no grupo de vocês. Para o nosso, tiveram alguns artistas que tinham mais essa consciência mais formada, que falavam com muita propriedade do trabalho, em contrapartida com outro que está, às vezes, em busca de, né? Está mais no início, assim, da jornada em busca dessa poética. O nosso, a gente primeiro fez uma aproximação pela técnica da pintura, obviamente, uma turma de pintura. Depois fomos aproximando nessa linha da técnica, partindo ali para as paletas de cores, que a maioria ali tem uma pegada. E a gente acabou chegando numa questão, igual a Nicole falou também, do corpo e da figura humana e da silhueta e tudo, que os três trabalham com silhueta, e foi algo que destacou, porque não era algo tão óbvio na produção, pensando na exposição como um todo, né? Foram só alguns grupos mesmo. E aí a gente também viu que tinha uma relação um pouco assim com essa intimidade igual do William, porque, por exemplo, o Elias tem uma pegada bem mais familiar, em contrapartida com outros que não, mas ao mesmo tempo ele fala disso, só que de forma indireta. Ele fala só que não é óbvio. Não que o Elias seja óbvio, mas dá para identificar alguns ícones ali da igreja, da figura da mãe, da figura, né? E nos outros você tem que caçar um pouco mais ali, fazer essa escavação, igual você falou, Nicole, de conversar com o artista e perguntar mesmo, né? Uhum. A gente também teve essa situação de que teve um artista que ele tem um objetivo muito claro, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele ainda está caminhando para isso também. Ainda não está tão objetivo quanto as outras artistas que já têm uma noção maior da imagem que elas conseguem transmitir. Eu acho que essa questão da gente trabalhar com artistas muito diferentes e obras muito diferentes, no final de contas, acaba sendo muito interessante para a curadoria, porque força a gente a criar umas relações assim não tão óbvias, né, para a gente enquanto curadoria também, como forma de enxergar o trabalho desses artistas. Então, assim, no meu grupo, a gente teve uma pessoa que trabalhava assim zero configuração, e o processo também de chegar no resultado final da pintura era uma coisa que não era completamente gestual, mas que envolvia também, sei lá, elementos da natureza, de jogar a tinta ali, depois cair a chuva em cima. E aí a gente teve que fazer essas aproximações, assim, como a Pri falou, né? Tipo, paleta de cores. E aí acabou sendo uma coisa, não sei, acho que mais intuitiva até, assim, de tipo, o que faz sentido aqui, o que a gente quer criar como narrativa e como isso pode nos ajudar a revelar o trabalho dessas pessoas. Porque até por contraste, às vezes as coisas ficam muito interessantes. E eu imagino que nessa, a curadoria deve ter, em algum momento, possivelmente, mudado drasticamente, então tendo que ser refeita, né? Porque tivemos duas fases de obras, né, para separar. A primeira era uma pasta totalmente tudo ali na pasta. Então a gente começou, né, a ver o que a turma inteira fazia. E aí então teve a proposta de, não, quem quer participar, então mande vocês.
E eu imagino que isso deve ter influenciado no pensamento curatorial, porque talvez tivesse um percurso no começo, e como vocês vão escavando muito as obras e percebendo conexões que não são, como a Gabriela falou, muito óbvias, a curadoria se refaz várias vezes, né? E aí eu tomo outra questão, que é o tempo. Ela foi feita em um tempo recorde. É admirável o que vocês fizeram, assim. E como é que vocês conseguiram pensar ou lidar com isso? Então, se não aconteceu, se começou uma curadoria e terminou esse mesmo percurso, como é que foi para cada grupo? Bom, no meu grupo, as obras que eles publicaram a primeira vez, né, para mostrar a primeira vez para a nossa turma, foram as obras que se mantiveram. Eles não apresentaram novos trabalhos, além daqueles que eles já mandaram para a seleção, né, que a gente abriu. E então a gente trabalhou com as mesmas obras do início ao fim. Acho que talvez o que mudou dentro da curadoria não foram as obras, mas foram a conversa, assim, à medida que a gente foi conversando com os artistas e entendendo cada um e sua proposta, eu acho que a curadoria foi sendo construída em cima disso, e não com a mudança de obras, né? Acho que foi mais... Uhum. Foi essa mudança à medida que a gente ia conhecendo os artistas. Aconteceu parecido com a gente. A gente pediu para eles mandarem obras diferentes para a gente ver um percurso do artista. A gente pediu assim: você tem obras de antes, você tem obra de processo. A gente também queria ver processos, obras que vocês às vezes não gostou, mas a gente queria entender. Pedimos também referências. Quais são suas referências musicais, estéticas, visuais, tarará. E a gente fez todo esse levantamento do que para ele é importante. Eu falei, mesmo que seja uma playlist que você escuta para fazer o seu trabalho, você pode mandar para a gente ver o seu trabalho ouvindo a mesma playlist? E a gente fez esse processo bem afetivo com eles para entrar nesse mundo. E aí foi construindo a partir dessa ligação muito pessoal que a gente foi construindo com eles, sabe? E aí, depois disso, eles mandaram tudo, a gente fez umas pastas com as referências e os processos, e as obras que eles tinham mandado, que eles já tinham gostado, realmente foram as obras que a gente encaminhou para a exposição. Mas aí a parte dos processos, que fica lá naquela parte outra que a gente conversou que ia ter, ficou bem rica também. A gente ficou assim, nossa, agora deu para entender como que ele saiu daqui, e ele fez isso por causa disso, de uma referência que ele tem lá no cinema, sabe? Aí foi bem rico pra gente. A gente fez esse processo, achei bem gostoso, na verdade, de fazer com eles. Nosso grupo gostou muito. No nosso caso, a gente mudou muito. A curadoria penou para poder resolver as questões que surgiram, porque a gente trabalhou com a artista que era a Joyce, e ela tinha um acervo muito grande, sabe? Tipo, ela tinha muitos trabalhos, e trabalhos de qualidade, trabalhos bons. E aí a gente teve que fazer o recorte dela, conciliar com os outros artistas, e os outros artistas até enviaram novos trabalhos para a gente, então a curadoria foi se refazendo. Acho que até essa semana estava se refazendo. A narrativa foi sendo construída por agora, e a gente foi vendo esses trabalhos novos e mediando qual poderia ser a narrativa principal que o corpo estava querendo desenvolver, sabe? Mas foi tudo muito tranquilo, apesar de ser tudo muito rápido. Total, eu acho que é um processo muito vivo, assim. Eu achei muito legal, assim, Dani, ter percebido isso, de tipo, mas como foi o processo para vocês, não só o processo para os artistas, porque a gente também ficou ali, né, o tempo inteiro oscilando, mudando e aprendendo muito, né? Foi minha primeira curadoria, assim, não sei de vocês, foi um processo muito, muito intenso. E essa questão, assim, de mudança de obra também, de mudança de olhar, de curadoria, teve um momento que a gente já tinha fechado tudo, tipo, então vai ser isso. E aí a gente entrou lá na pasta para tipo salvar as imagens para subir para o site. E aí um artista tinha subido muita coisa nova. E a gente ficou, meu Deus. E aí no final, mas aí no final foi super ótimo. E a gente até incluiu assim uma coisa de última hora. E foi ótimo.
Interessante isso, né? De Interessante. última hora. Eu acho que é Uhum. muito composição. Ela tem essa coisa, né? De não ser mal feita. Ela é muito bem feita. Vocês são muito capazes. Todo mundo fez muito bem. Mas ela tem muito de improviso todos os dias, não é? Eu aqui no educativo, por exemplo, tenho que ficar improvisando, pensando jeitos. E vocês da curadoria vão lidando com improvisos de obra que entrou agora na pasta, ou então, de repente, ela não cabe mais na exposição, né? Como o Lina falou, perde o sentido colocar essa obra. E eu acho que esses improvisos curatoriais, eles acabam aparecendo no texto final. O que que vocês acham disso? Porque o texto, ele é muito racional, e como a Gabriela falou, o processo foi muito orgânico. Como é que vocês conseguem conciliar, na hora de escrever, tanta mudança e tanta rotina louca e dias insanos, com um texto que é fechado, de apresentar artistas, né? Que a gente tem que apresentar os artistas. Como é que foi? Queria só falar que eu adorei que você falou de realmente ter essa questão do improviso, né? Cada grupo teve uma questão diferente, é muito bacana ver como cada um se resolveu dentro dessas questões. A gente vê como a curadoria é ampla, né? Como ela funciona realmente de uma maneira bem orgânica. Realmente é muito difícil você montar um texto bem estruturado, objetivo, com a leitura fácil, para definir essa produção artística, né? Realmente, essa parte, a gente ainda está em construção do nosso texto curatorial, sei que está um pouco em cima, mas a gente ainda está nessa construção do texto curatorial como um todo do nosso grupo, justamente porque, como a gente teve que fazer uma ligação realmente bem... a gente teve que cavar para achar, né, essas semelhanças, então a gente tem que trazer isso para o texto, para as pessoas poderem ver essas semelhanças também, né? Então, está sendo desafiador, mas eu acho que o resultado final, eu espero, né, que o resultado final seja condizente com o que a gente quer realmente conseguir mostrar, né? Não sei se eu respondi a pergunta. É bastante desafiador, assim, como a Nicole falou, porque a gente, como curadoria, a gente não lida só com obra, né? A gente lida com pessoas. Mas, no final de contas, acho que é isso que dá, assim, a maior riqueza da curadoria e dessas mudanças e tudo. E, no nosso caso, também, a gente ainda não fechou o texto, porque a gente ainda está fechando essas coisas, porque foi tudo muito intenso, mas a gente foi escrevendo assim durante tudo, sabe? A nossa primeira ideia de curadoria tal tem um parágrafo que a gente ainda tem guardado, e aí a gente vai curar o texto agora. O que que entra, o que que não entra. No nosso caso, eu acho que foi tudo faz parte, né? Tudo vai entrar para o texto curatorial. Acho que tudo isso serve como gás. Então, foi o que eu me ative quando eu escrevi uma parte do texto curatorial. Foi nessas questões, todas elas somam, apesar de serem algumas um pouco desafiadoras, fazem parte da construção, sabe? Acho que tudo isso enriquece a curadoria, porque ela é rápida, mas ela é muito bem feita, sabe? A gente não tá brincando, a gente tá realmente participando desse processo junto com os artistas. A nossa curadoria também é um processo. Com certeza. A gente tentou registrar tudo, acho que nesse movimento que o grupo da Gabi foi fazendo. Então, a gente ia escrevendo, gravando as entrevistas com a autorização dos artistas, claro. E depois a gente foi transcrevendo tudo e fizemos vários, né, compilados e trabalhando a partir daí. Porque a gente viu que se a gente tentasse colocar tudo, ia ficar muito confuso. Então, a gente fez uma curadoria do texto, assim, do que vai ser passado e do que é realmente relevante para o público que está ali, né? Tem coisa que para gente que afundou muito ali, que, enfim, se apoderou muito daquele sentimento que os artistas estão passando, para a gente é super importante. Mas aí, quando você vai pensar no macro, às vezes não é tão relevante em comparação com outros tópicos, e você acaba tendo que fazer essa seleção até pelo próprio espaço, né, delimitante lá do texto. É uma curadoria
do texto também. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar tudo que a gente queria, mas a gente colocou tudo que era muito importante para passar a mensagem que a gente precisa para as pessoas ali estarem conseguindo se conectar com essa produção. Então, gente, Eu acho que é só agradecer. O Educativa, a Nikkei, pela mediação aqui da nossa conversa. Acho que as perguntas foram ótimas e instigantes para a gente poder pensar essa curadoria numa outra perspectiva, porque quando alguém te pergunta algo que você ainda não tinha racionalizado, você fez, né, num processo mais interno, é muito importante e também muito interessante para você colocar aquilo ali numa estruturação para você trabalhar isso outras vezes também, né? Você poder, assim, numa próxima curadoria, você fala: agora que eu consegui racionalizar o que eu fiz, não totalmente, posso replicar isso, né? De algumas partes, mas os processos. Foi muito importante para a gente conscientizar os nossos processos e conhecer mais, né, dos outros núcleos. Sim, eu acho que é demonstrar também, sabe, o nosso lado, o que a gente viu enquanto curadoria. E agradecer a Nick. Sim, na verdade eu queria agradecer também a Nick por ter montado esse Proeducativo, até porque, assim, eu não sei vocês, mas meus amigos que não são dessa área, quando eu falo de curadoria, eles ficam confusos. O que é, né? Para que serve? Onde vivem? Como comem? E aí eu acho que esse vídeo é uma boa para mostrar um pouco o que passa por trás, né? Mostrar não só... Porque o que chega até as pessoas, quer dizer, numa exposição, elas veem primeiro a obra, né? Elas não pensam que tudo que aquela obra passou para estar ali, né? E que teve todo um processo para aquela obra chegar até ali. Então, eu acho legal mostrar esse por trás das câmeras. Acho importante e achei que a Nikkei conduziu muito bem aqui. vocês arrasaram muito. Obrigada mais uma vez por estarem aqui à disposição. E é isso, gente. Beijinhos. Beijão, gente. Obrigada. Tá, gente, obrigada. Tchau, tchau.